Você não está vivo. Pelo menos, não da forma como pensa que está. O que você chama de vida pode ser apenas um fragmento, uma experiência transitória dentro de um ciclo que se repete há milênios. Um ciclo do qual você não tem memória, mas que aprisiona sua alma desde antes de seu primeiro choro. Helena Blavatsky, uma das mentes mais enigmáticas do século XIX, escreveu que a vida é apenas um fio entre dois grandes mistérios, o nascimento e a morte. Mas o que ninguém te disse é que esses dois extremos não são opostos. Eles são parte da mesma armadilha. Você nasce, esquece, vive como se estivesse começando do zero, morre e volta, mas não porque escolheu. Volta porque algo, ou alguém, mantém sua alma presa nesse ciclo. O mais perturbador, Blavatsky já sabia disso há mais de 100 anos. E avisou. Ela deixou escrito, com todas as letras, que o homem comum está aprisionado nos ciclos da existência porque vive inconsciente da sua verdadeira origem. Para ela, o esquecimento da alma é a grande tragédia da humanidade. O problema não é a morte. É o que acontece depois. É o que acontece antes. É o que ninguém te contou. Talvez agora seja a hora de descobrir por que você está aqui. E, principalmente, por que continua voltando. Essa é uma revelação que não será confortável, mas será libertadora. Você vai continuar, porque depois disso, não haverá mais como voltar atrás. Poucos nomes causam tanto desconforto nos círculos tradicionais quanto o de Helena Petrovna Blavatsky. Filha da aristocracia russa, ela abandonou o conforto para mergulhar nas verdades que o mundo se recusa a enxergar. Percorreu a Índia, o Tibete, o Egito e lugares onde poucos ousaram pisar, não atrás de fama ou poder, mas atrás daquilo que ela chamava de sabedoria antiga. Blavatsky não era uma médium qualquer. Ela foi a fundadora da Sociedade Teosófica, um movimento que buscava reunir ciência, filosofia e religião numa única visão, a de que o homem não é apenas corpo, mas um ser espiritual imerso em um ciclo de existência muito mais amplo do que aquilo que nos ensinaram. Em sua obra mais emblemática, A Doutrina Secreta, ela deixou claro: o universo não começou com o Big Bang nem vai terminar com o túmulo. Segundo ela, tudo é cíclico, tudo retorna, e a alma, ao invés de ser livre, está muitas vezes à mercê de leis cósmicas que poucos compreendem. Blavatsky afirmava que há 7 princípios no ser humano: corpo, vida, mente, desejo, alma, espírito e essência divina, mas que a maioria vive apenas nos 3 inferiores, prisioneiro do corpo, da matéria e do ego. O resultado disso: uma humanidade que vive no automático, sem memória de quem é, sem acesso à verdade e totalmente presa ao jogo da encarnação. Ela chamava isso de ignorância espiritual. E dizia que enquanto você continuar acreditando que esta vida é tudo o que existe, continuará voltando, sem saber por quê. Mas por trás das palavras místicas e dos símbolos antigos que ela decifrou, havia um aviso silencioso: há forças que se alimentam da sua inconsciência. E enquanto você estiver distraído com o mundo externo, essas forças continuarão operando nas sombras. Blavatsky não buscava adoração. Ela buscava despertar. E avisou: o primeiro passo é lembrar que você esqueceu. E agora, você vai lembrar, ou continuar voltando. Antes de continuar, um aviso rápido. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, é porque algo dentro de você já começou a lembrar. Mas atenção, muitos inscritos têm relatado que estão sendo desinscritos do canal. Por algum motivo, não querem que essa verdade chegue até você. Então agora mesmo, verifique se você ainda está inscrito. Ative o sino das notificações. Não permita que calem o que está despertando em você. Vamos continuar. Desde o início da história humana, religiões e tradições vêm falando sobre reencarnação. Mas o que quase ninguém questiona é: por que voltamos? E quem decide quando voltamos? Helena Blavatsky foi uma das primeiras ocidentais a tratar o renascimento da alma não como uma bênção, mas como uma prisão invisível. Para ela, o ciclo da vida e da morte, o que os orientais chamam de samsara, não é um processo de evolução automática, mas uma repetição imposta pela ignorância espiritual.
Blavatsky escreveu que a alma humana passa por inúmeros estágios de existência. Mas enquanto estiver dominada pelos desejos inferiores e pela ilusão do ego, ela será arrastada de volta ao plano físico, sem consciência, sem memória, sem liberdade real. Ela deixou claro: o espírito é eterno, mas a alma, enquanto não desperta, é como uma folha ao vento, sendo levada de uma encarnação a outra, sem direção própria. Você vive, morre, volta. Vive, morre, volta. Não porque isso é natural, mas porque você esqueceu quem realmente é. A cada vida, as memórias se apagam, os traumas se repetem, as dores retornam com rostos diferentes. E você chama isso de destino, de coincidência, de karma. Mas e se for programação? Para Blavatsky, o verdadeiro despertar não é espiritualizar a vida cotidiana. É romper o ciclo. É lembrar. É recuperar o fio dourado da consciência que liga todas as suas vidas num só ser. Você. Mas enquanto isso não acontece, o ciclo continua. Porque quem não lembra, repete. Ela disse: o homem comum não se liberta da roda do renascimento. Apenas o iniciado, o que penetrou os véus da ilusão, pode escapar. A pergunta é: você está vivendo ou apenas repetindo? Você não vê as grades, não ouve os guardas e nem percebe que está preso. Mas segundo Helena Blavatsky, essa é justamente a prisão mais eficiente, aquela que faz o prisioneiro acreditar que é livre. Ela ensinou que o mundo físico, por mais concreto que pareça, é apenas a camada mais densa de um sistema complexo de planos sutis. O corpo que você habita agora é uma casca temporária, mas a consciência que o anima está envolta em camadas de ilusão. E é por isso que você não percebe onde está. Blavatsky chamava isso de Maya, a ilusão da matéria. Um véu que esconde a verdadeira natureza da existência. A cada vida, você se identifica com o corpo, com o nome, com a história. E esquece sua essência. Esquece que já esteve aqui antes, que já passou por dores semelhantes, que já acreditou que era livre outras vezes. Ela afirmou que o homem comum vive em um estado de hipnose coletiva, movido por desejos, controlado por medos, escravizado por rotinas que drenam a energia da alma. E enquanto a consciência estiver presa aos planos mais densos, corpo, emoção, mente inferior, a alma continua orbitando a roda da existência. Mas há algo ainda mais inquietante. Blavatsky alertou que há forças que atuam nesses planos sutis, interessadas em manter você adormecido. Não porque você é especial, mas porque sua energia sustenta esse ciclo. Um ciclo que só funciona porque ninguém lembra de questionar. E então, você segue vivendo como se a próxima encarnação fosse uma nova chance. Mas não percebe que está girando no mesmo lugar há muito mais tempo do que imagina. O esquecimento é a chave da prisão, e a lembrança é o começo da saída. Você pode continuar achando que isso tudo é apenas vida, ou pode começar a enxergar o que há por trás do véu. Blavatsky já dizia: enquanto você se identificar apenas com o que é temporário, será prisioneiro do que é eterno. Você já se perguntou o que realmente acontece quando seu corpo para de respirar? Helena Blavatsky dedicou grande parte de seus estudos àquilo que chamamos de pós-morte, mas que para ela era apenas uma transição de um plano para outro. E não era um céu de descanso eterno, nem um inferno de punição. Era algo mais complexo e mais perturbador. Segundo Blavatsky, a morte não é o fim, mas o início de um processo em várias etapas. Primeiro, a consciência se desprende do corpo físico. Depois, ela atravessa o que ela chamava de plano astral, um campo vibracional onde as emoções, pensamentos e memórias ainda permanecem ativas. É nesse plano que muitos ficam presos. Presos porque morreram sem consciência. Porque viveram identificados demais com o corpo, com a matéria, com os desejos. E ao se verem soltos da carne, não sabem o que fazer. Continuam desejando. Continuam sentindo. Continuam buscando aquilo que já não está mais aqui. Blavatsky dizia que o plano astral funciona como uma espécie de purgatório vibracional. Um lugar onde a alma digere a última encarnação antes de ser puxada de volta. Mas o problema é que essa transição nem sempre é natural.
Ela ensinava que forças astrais, conscientes ou não, podem interagir com essa alma confusa, desviando seu percurso e influenciando sua próxima jornada. Em outras palavras, você pode não estar escolhendo onde vai reencarnar. Pode estar sendo conduzido ou empurrado. E tudo isso acontece com sua permissão inconsciente. Porque você não lembra. Porque você não sabe o que procurar. Porque te ensinaram a temer a morte, mas nunca compreender o que ela realmente é. Blavatsky explicou que há um ponto após a morte em que a alma precisa tomar uma decisão. Seguir rumo à luz da consciência ou cair novamente na sombra do automatismo. Mas essa escolha só pode ser feita por quem desenvolveu discernimento espiritual em vida. A maioria simplesmente volta. E é por isso que, segundo ela, o verdadeiro trabalho não começa depois da morte. Começa agora. Porque o que você faz aqui define o que acontece lá. Você está preparado para lembrar? Ou vai repetir tudo mais uma vez? Se você já viveu antes, por que não se lembra? Helena Blavatsky não fugiu dessa pergunta. Na verdade, ela dedicou páginas inteiras de seus escritos para explicar o que ela chamava de o véu do esquecimento. Para ela, a amnésia espiritual não é um acidente. É parte de uma engrenagem cuidadosamente construída para manter o homem preso ao plano físico. Blavatsky afirmava que o ser humano comum opera, na maior parte do tempo, apenas nos níveis mais densos de sua constituição. Corpo físico, desejos, emoções e mente inferior. Esses são os filtros da consciência. E quanto mais identificada a alma estiver com essas camadas, mais difícil será lembrar de qualquer coisa que transcenda esta existência. Ela escreveu que o eu superior, o princípio eterno, puro e divino dentro de cada um, permanece intocado entre uma vida e outra. Mas o eu inferior, o que vive os dias, sofre, deseja, acumula medos e memórias, esse se dissolve a cada reencarnação. O que volta não é o personagem, é a centelha por trás dele. Mas como a maioria vive sem conexão com essa centelha, volta do mesmo jeito, sem lembrar de nada. Segundo Blavatsky, a memória verdadeira da alma só é acessível àqueles que conseguem silenciar o ruído do ego. Porque enquanto a mente estiver lotada de medo, vaidade, apego e distração, não há espaço para a lembrança do que você realmente é. Ela comparava a mente comum a um espelho quebrado, fragmentado, confuso, distorcido, e dizia que a tarefa do buscador não é se iluminar, mas se lembrar. Você não se lembra porque nunca te ensinaram a olhar para dentro. Porque desde cedo, tudo ao seu redor te treinou para olhar apenas para fora. Para o corpo, para o nome, para as conquistas. Mas nada disso você levará com você quando morrer. O que permanece é o que você ignora agora. E enquanto isso continuar assim, o ciclo segue. Você nasce achando que é novo, mas carrega cicatrizes que não sabe de onde vieram. Medos que não têm origem nesta vida, e encontros que parecem repetições. Por que são? E se a dor que você sente hoje não for um castigo, mas uma memória esquecida tentando te acordar? Blavatsky dizia, a chave da imortalidade está na memória da alma. E você, ainda quer esquecer? Helena Blavatsky nunca gritou suas verdades. Ela sussurrou em livros que poucos ousaram ler, e que menos ainda conseguiram entender. Mas quem presta atenção, encontra as pistas. Elas estão lá, espalhadas como fragmentos deixados de propósito, esperando por quem não teme a verdade. Em A Doutrina Secreta, Blavatsky afirma que a alma humana está em constante jornada entre o visível e o invisível, como quem atravessa corredores escuros entre mundos. Ela fala de ciclos chamados rondas e de raças raiz, estágios de consciência coletiva que se repetem ao longo das eras. Mas o mais inquietante é o que ela chama de aprisionamento no plano inferior. Segundo seus ensinamentos, a alma encarnada vive sob influência de 4 das 7 camadas do ser, sendo constantemente atraída para os desejos terrenos, para a ilusão da matéria. E enquanto não ultrapassar esse limiar, continuará presa na roda. Blavatsky também alertou sobre um tipo de ser humano que parece completo, mas está espiritualmente vazio. Ela o chamou de cascas humanas. São corpos com inteligência, mas sem conexão com o eu superior. Vivem,
trabalham, se reproduzem, mas não possuem alma ativa. Segundo ela, esses seres se multiplicam quando a humanidade se afasta do espiritual e mergulha no materialismo absoluto. Essa ideia, tão radical, foi rejeitada por muitos, mas também foi ocultada por outros. Porque aceitar isso exige questionar tudo o que se acredita sobre a vida. Em Isis Sem Véu, ela revela que os homens perderam o contato com os mundos internos, que vivemos guiados por dogmas, sem saber que por trás de cada religião existe um núcleo de sabedoria oculta, uma verdade esquecida. E essa verdade é simples. Você não está aqui para repetir, está aqui para lembrar. Mas enquanto seus pensamentos forem moldados por crenças alheias, enquanto sua mente se recusar a mergulhar além da superfície, você seguirá dentro do ciclo. Ela escreveu que o conhecimento está acessível a todos, mas só será revelado àqueles que morrem para o mundo ilusório e renascem no espírito. Não como um símbolo bonito, mas como um ato real, interno, definitivo. As pistas estão aí, nos livros, nos sonhos, na sensação de que você já viveu isso antes. Mas não basta ver, é preciso compreender. E a pergunta que Blavatsky deixaria agora seria: você está pronto para seguir o fio, ou vai ignorar mais uma vez? Você já parou para se perguntar por que ainda está aqui? Por que, mesmo com toda a dor, repetição e vazio que sente, parece que não há como sair? Helena Blavatsky foi clara. Não é Deus que te mantém preso. Não são castigos divinos, nem forças do destino. O que mantém você acorrentado ao ciclo da existência é você mesmo. Ela escreveu que os principais grilhões da alma são os desejos não purificados, os apegos emocionais, a ignorância espiritual e a falta de discernimento. Cada vez que você se identifica com o mundo material como se ele fosse eterno, você firma mais um elo da corrente que te traz de volta. A alma deseja prazer, deseja vingança, deseja controle. E cada desejo mal resolvido se transforma numa âncora invisível que te puxa de volta à carne. Blavatsky ensinou que até mesmo os pensamentos são formas de energia que criam vínculos entre o homem e os planos mais densos da existência. Nada escapa à lei do retorno. Não como punição, mas como consequência vibracional. Você retorna porque há algo em você que ainda vibra com este plano. Ela dizia: o homem é o seu próprio juiz, seu próprio carrasco e seu próprio redentor. O que você cria aqui, enfrenta depois. E o que não resolve, reencontra em outra vida. O orgulho espiritual é outro veneno. Aqueles que acreditam que já sabem o suficiente, que já despertaram, muitas vezes caem na armadilha mais sutil. O ego disfarçado de iluminação. O despertar verdadeiro, para Blavatsky, é o esvaziamento do ego, a dissolução das ilusões e o alinhamento com o eu superior, não como teoria, mas como estado real de consciência. Enquanto você buscar respostas fora, continuará girando. Enquanto culpar os outros, continuará retornando. Enquanto desejar aquilo que só a matéria pode dar, continuará voltando para servi-la. É por isso que ela dizia que a libertação não é um ato místico, mas uma conquista silenciosa, feita de renúncia, observação e autoconsciência. A liberdade da alma é uma escolha, mas você só pode escolher quando desperta. Então, o quem você ainda vibra com essa prisão? Porque enquanto você resistir ao silêncio, continuará escutando os ecos das mesmas dores. Nem toda prisão tem grades. Algumas são feitas de vibração. Helena Blavatsky alertou sobre algo que muitos preferem ignorar: a existência de forças sutis que manipulam a energia humana. Forças que não se veem, não se tocam, mas que atuam silenciosamente sobre os pensamentos, emoções e decisões da alma adormecida. Ela ensinava que o universo está dividido em múltiplos planos: físico, astral, mental, espiritual, e que a maioria das pessoas vive presa aos dois primeiros. É nesses planos inferiores que as correntes invisíveis operam. Blavatsky falava de formas-pensamento, entidades astrais e correntes magnéticas que se alimentam da energia humana. Cada emoção densa, cada pensamento destrutivo, cada impulso descontrolado gera energia. E onde há energia, há atração. Essas entidades não são lendas.
São seres conscientes ou semiconscientes que se ligam ao campo vibracional de quem vibra na mesma frequência. Não precisam do seu corpo. Precisam da sua vibração. Segundo Blavatsky, o homem ignorante de sua natureza espiritual se torna presa fácil dessas influências. Não porque é fraco, mas porque é inconsciente. Ao viver no automático, ele se abre sem saber, permite sem perceber, e se entrega sem lutar. É por isso que tantos repetem padrões. É por isso que tantos sentem que estão sendo sugados, mesmo sem entender por quê. Ela dizia que o pensamento é uma força viva, que toda forma mental gera um impacto, um rastro, uma vibração que molda a realidade sutil. E quem não governa os próprios pensamentos é governado por vibrações externas. A manipulação energética não acontece como nos filmes. Ela acontece no cansaço que você não explica, na raiva que aparece do nada, no desejo que não faz sentido, no vazio que insiste em voltar, mesmo quando tudo parece estar bem. Mas o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a achar que isso é normal. Começa a aceitar que viver nesse estado fragmentado é parte da existência. E é aí que a prisão se fecha por completo. Blavatsky alertava: somente o domínio da própria energia pode quebrar o ciclo. Somente a vigilância interior pode proteger a alma. A alma desperta não é aquela que sabe muito, é a que observa tudo. E você tem observado o que vibra dentro de você. Porque talvez não seja você quem está escolhendo repetir esse caminho. Talvez esteja apenas sendo conduzido. Se tantos estão presos, quem consegue sair? Helena Blavatsky não prometeu salvação para todos. Ela não romantizou o despertar. Pelo contrário, disse que romper o ciclo da repetição exige mais do que fé, exige consciência inabalável. Segundo seus ensinamentos, a alma que escapa do ciclo não é aquela que reza mais, ou que conhece muitos livros. É aquela que consegue, em vida, se alinhar ao seu eu superior, a centelha divina que habita o interior de cada ser humano, mas que poucos reconhecem. Para ela, esse eu superior não pertence ao corpo, nem à mente. Ele está acima do tempo, da forma, da emoção, e só pode ser acessado quando o homem silencia o tumulto do mundo interior e exterior. Blavatsky dizia que os verdadeiros iniciados, aqueles que escapam, são os que atravessam o abismo da ignorância e constroem, dentro de si, uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Essa ponte não é dada. É construída com esforço consciente, com renúncia, com disciplina. A alma precisa, aos poucos, se purificar dos desejos mais densos, das ilusões do ego, da obsessão por prazer e poder. É por isso que a libertação não acontece em massa. Ela é individual e muitas vezes solitária. Blavatsky ensinava que enquanto o homem estiver amarrado à ideia de que é apenas um corpo, uma personalidade, um nome, continuará preso ao ciclo. Mas quando ele reconhecer que é um ser espiritual, vivendo uma experiência temporária, o ciclo começa a enfraquecer. O primeiro sinal de libertação, ela dizia, é o desinteresse pelo que o mundo oferece como verdade absoluta. É um impulso silencioso que leva o buscador a romper com o superficial e mergulhar na profundidade do ser. Não se trata de fugir da vida. Se trata de viver com lucidez. Blavatsky escreveu: só o iniciado, aquele que venceu a si mesmo, é capaz de atravessar o círculo de nascimentos e mortes sem ser arrastado por ele. Esse iniciado não é um escolhido. É alguém que decidiu parar de esquecer. E você? Vai seguir acreditando que a vida começa e termina aqui? Ou vai atravessar o véu? Se tudo isso foi revelado há mais de um século, por que ninguém fala sobre isso? Porque o nome de Helena Blavatsky não está nos livros que você leu na escola. Porque suas ideias foram silenciadas, ridicularizadas ou simplesmente apagadas da memória coletiva. A resposta é desconfortável. Blavatsky desafiou tudo. A religião organizada, a ciência dogmática, a política do espírito. Ela dizia que a verdade não pertence a uma instituição, mas ao buscador sincero. E isso sempre foi perigoso. Ela afirmava que todo homem é um Deus adormecido.
Que dentro de cada ser existe uma força que, se despertasse, colocaria em colapso todos os sistemas de controle que governam o mundo, religiosos, econômicos, culturais e mentais. E quando alguém diz ao mundo que você não precisa de intermediários para tocar o divino, essa pessoa se torna uma ameaça. Blavatsky foi atacada, acusada, exilada, ridicularizada. Chamaram seus livros de loucura mística. Suas experiências foram taxadas de fraude. Mas quem leu com atenção, viu que ali não havia promessas vazias, mas códigos. Códigos antigos de sabedorias esquecidas. Ela não era a primeira. Só foi uma das poucas que teve coragem de escrever. Porque há um padrão. Toda alma que tenta despertar outras é combatida. E todo sistema que vive da inconsciência teme quem começa a lembrar. Blavatsky falava de manipulação energética antes da ciência reconhecer o campo eletromagnético do corpo humano. Falava de multidimensões antes da física quântica nascer. Falava da força da mente antes da psicologia existir como ciência. E por isso, foi silenciada. Mas o tempo não cala o que é eterno. As verdades que foram enterradas voltam. E os que têm olhos para ver, começam a enxergar. Você está ouvindo isso agora porque algo em você também está despertando. E quando esse processo começa, não há mais como voltar atrás. Você chegou até aqui. E isso, por si só, já é um sinal. Não é comum alguém ouvir até o fim uma mensagem como essa. A maioria desliga, ignora, esquece. Mas se você está aqui, é porque algo dentro de você está reagindo. Algo que não vem do intelecto, nem da emoção, mas de um ponto mais profundo, o ponto onde mora sua verdadeira consciência. Helena Blavatsky dizia que o despertar não acontece de uma vez. Ele começa com um desconforto, um incômodo silencioso com a vida que te ensinaram a aceitar. Depois, vem a pergunta: por que estou aqui? E, por fim, a coragem de procurar a resposta sozinho. Ela não oferecia mapas, oferecia chaves. E cabe a cada alma encontrar a porta certa. O mundo ao seu redor vai tentar te puxar de volta. Vai te distrair, te cansar, te convencer de que tudo isso é fantasia. Mas quando o despertar começa, nenhuma distração consegue te apagar por completo. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso porque sua alma reconhece algo. Talvez não entenda ainda. Talvez duvide. Mas algo em você sabe. O ciclo pode continuar, ou pode se encerrar com você. Blavatsky disse: o homem é a escada que vai do animal ao divino. E a subida começa com a lembrança. Agora, é sua vez de escolher. Se isso tocou você de alguma forma, comente: eu escolho despertar. Porque quando você declara, você ativa. E quando ativa, outros se conectam. E talvez essa seja a última vez que você escute essa mensagem de dentro do ciclo. E antes de terminar, se essa mensagem abriu seus olhos, se algo dentro de você despertou ao ouvir tudo isso, não vá embora em silêncio. Comente abaixo: a verdade me encontrou. Assim eu saberei quem realmente chegou até o final. Quem sentiu, quem lembrou. E agora, preste atenção. Por algum motivo, não querem que esse conteúdo chegue até você. Muitos inscritos têm dito que estão sendo desinscritos do canal. Talvez porque essa mensagem quebra estruturas. Talvez porque ela liberta. Talvez porque ela incomoda aquilo que vive da sua inconsciência. Então, certifique-se agora de que você está inscrito. Ative o sino das notificações. Não permita que silenciem aquilo que precisa ser lembrado. Porque quando você desperta, você começa a libertar outros também.